Nível 1, Moscou. Sinovendorgeu. O colapso da União Soviética na televisão. Seu pai assistindo com uma garrafa. Prateleiras de supermercado vazias. Sua mãe contando moedas. Não é suficiente. 3 garotos mais velhos dividindo dinheiro de uma carteira que não é deles. Eles veem você olhando. Não mandam você embora. Um BMW preto na frente de um restaurante. Homens de jaquetas de couro entrando sem reserva. A sala se reorganizando ao redor deles. Um daqueles homens olhando para você do outro lado da rua. Você não desvia o olhar. Uma casa de banhos. Vapor. Homens tatuados. Um copo de vodka colocado diante de você. Você bebe sem hesitar. Um vor sentado à sua frente. Velho. Calmo. Uma pergunta. Você responde corretamente sem saber o que era correto. Um aceno de cabeça. Um número de telefone memorizado. Nunca escrito. Você está dentro. Uma arma na sua cintura, mais pesada do que esperava. Você anda diferente. Não consegue evitar. Uma tatuagem no seu pulso, ainda sem estrelas. Você ainda não ganhou estrelas. Uma rota de proteção. Um lojista discute. Uma janela quebrada. Não há mais discussão. Um homem de um grupo rival segue você por 3 quarteirões. Você vira em um beco. Ele segue. Ele não deveria ter feito isso. Um nome em um quadro branco numa garagem. Todos assentem. Esse nome é encontrado em um rio 3 dias depois. Seu primeiro pagamento real. Mais do que seu pai ganhou em um ano. Você conta 2 vezes. Seu próprio grupo. 8 homens. Os erros deles são seus erros. Um deles roubando do dinheiro. Um estacionamento. Meia-noite. Resolvido. Nível 2. Uma emboscada de carro. Disparos atravessando o vidro traseiro. Você revida antes mesmo de o carro parar. O líder do grupo rival sentado à sua frente 2 semanas depois. Ambos fingindo que o último mês não aconteceu. Ambos falando sério. Um agente do FSB, querendo informações. Você recusa no mesmo tom em que ele perguntou. Ambos entendem perfeitamente. Esse agente é transferido para a Sibéria 6 semanas depois. Alguém fez uma ligação. Você nunca descobre quem. O rublo entra em colapso. Para sua organização, isso é uma oportunidade disfarçada de catástrofe. Empresas quebrando. Seu grupo adquirindo tudo por quase nada. Um restaurante, uma fábrica, contadores que não fazem perguntas. Grozny, escombros e fumaça. Sua equipe passando como uma corrente. Entrar e sair em 48 horas. Uma conta em Chipre. Nenhum aperto de mãos. Nenhuma reunião. Apenas números em uma tela. Um conselho de Vorvesacone. Velhos ladrões em uma sala antiga. Você participando pela primeira vez. 11 palavras em 4 horas. Todas corretas. Você percebe pela forma como a sala muda quando você sai. Nível 3. As estrelas tatuadas nos seus ombros. Conquistadas. O tatuador trabalhando em silêncio. Ambos entendem o peso. Uma disputa entre 2 grupos. Você escuta por 2 horas. Você fala por 4 minutos. Ambos aceitam sem discussão. Londres. Um aperto de mãos em um hotel de Mayfair, movendo mais dinheiro do que muitos governos controlam. Nenhum documento. Nenhuma gravação. Um oligarca que esqueceu de onde veio seu dinheiro. Sua equipe de segurança cara e completamente despreparada. Sua cozinha às 4 da manhã. Ele entende em 3 minutos o que levou 3 anos para esquecer. Um protegido, jovem, faminto. Você observa por 3 meses antes de falar diretamente com ele. Um copo de vodka colocado diante dele. Sua única pergunta. A resposta dele correta. O ciclo reconhecido antes mesmo de começar. Uma dacha fora de Moscou. Nenhum nome na escritura. Neve nas bétulas. Um silêncio que custou caro. Ucrânia. 2014. Sua rede em ambos os lados de uma fronteira disputada com artilharia. Os negócios não reconhecem a disputa. Um líder de grupo morto em Donetsk. Você organiza o retorno dele por canais que não existem oficialmente. A família dele nunca saberá quem fez a ligação. Nível 4, 2022. Sanções. Ativos congelados. Oligarcas caindo de janelas em números estatisticamente improváveis. Seus ativos já haviam sido movidos, anos antes. Você observou os oligarcas confiarem no sistema. 3 nós da rede perdidos em uma semana. Substituições construídas antes de a semana terminar. Seu protegido agora é um vor. Estrelas conquistadas. Ele visita você. Senta-se à sua frente como você se sentou diante do velho homem. Você serve 2 copos. Ele responde corretamente sem saber o que era correto. Você não diz nada. Ele saberá quando estiver pronto. Uma rua em Moscou. Um garoto observando um BMW estacionar. Homens entrando sem reservas. A sala se reorganizando. Um homem olhando do outro lado da rua. O garoto não desvia o olhar. Um número de telefone prestes a ser memorizado. Uma vida prestes a se dividir em antes e depois. A casa de banhos ainda funcionando. Homens diferentes. O mesmo vapor, a mesma pergunta, a mesma única resposta correta. O rio ainda frio. A polícia ainda lenta. Vizinhos ainda fechando as cortinas.
Nada mudou em 30 anos. Nível 5. As estrelas sempre são conquistadas, nunca dadas. O tatuador sempre em silêncio. O Bembelt sempre estaciona. A sala sempre se reorganiza. O garoto sempre observa. O olhar sempre é mantido. O aceno sempre vem. O número sempre é memorizado. O vor sempre faz uma pergunta. Sempre sabe a resposta antes de ela chegar. Os certos sempre respondem corretamente. Eles nunca sabem por quê, apenas sabem. Em algum lugar esta noite uma cidade está colapsando na televisão. Um pai com uma garrafa, um garoto aprendendo no que o mundo realmente funciona. Não em leis, não em governos, em algo mais antigo. Aqui antes de os muros serem erguidos. Aqui depois que caíram. Uma esquina, um olhar mantido, um aceno. Tudo o que vem depois não está escrito em lugar nenhum. É lembrado em todos os lugares. A mãe Rússia não pergunta se você está pronto. Nunca perguntou a ninguém. Ela apenas abre a porta. A porta está sempre aberta. Alguém sempre atravessa. Alguém sempre espera do outro lado. Nível 6. O garoto que não desviou o olhar está de pé em um ponto do chão, sendo observado. O aceno chega. O antes torna-se impossível de lembrar claramente. O depois dura o resto da sua vida. Seja quanto tempo for. Seja até onde vá. Neve sobre Moscou. Sempre neve. A cidade construída sobre frio. Segredos e homens que entendiam ambos. Uma arma. O mesmo peso todas as vezes. A mesma mudança na forma como uma pessoa anda. Uma cozinha às 4 da manhã. Um rio à noite. Uma garagem à meia-noite. A organização presente em todos ao mesmo tempo. Cada vor reconhece seu substituto antes que o substituto saiba o que é. Cada geração produz a próxima. O código sobrevive a todos os governos que tentaram destruí-lo. O ciclo se alimenta sozinho, silencioso, constante, imparável. Nível 7. Um banco na casa de banhos ainda quente. Alguém acabou de sair. Alguém está prestes a sentar. A pergunta está pronta. Sempre pronta. 10.000 vezes feita. 10.000 mais por vir. Ou você tem a resposta ou não tem. Aqueles que têm não sabem até que ela chega. Então eles sabem. Então tudo começa. A garrafa do seu pai. As moedas da sua mãe. O BMW que você não conseguia parar de observar. O beco. O quadro branco. O rio. As escadas. As estrelas conquistadas em silêncio. A conta em Chipre sem nome. A cozinha às 4 da manhã. A fotografia nunca usada. A dívida sempre cobrada. O código mais antigo que a própria Rússia. O vor mais antigo que o Estado que tentou enterrá-lo. O garoto na esquina que não desvia o olhar. O último segundo de uma vida diferente. Passando sem cerimônia. Nível 8. Você já foi aquele garoto. Ou será? Ou você é o homem do outro lado da rua decidindo se deve olhar. Ou você é o vor no vapor, fazendo a pergunta cuja resposta já conhece. Não importa qual, a máquina precisa de todos eles. A máquina sempre precisou. Moscou gira. O mundo gira. A organização permanece exatamente onde sempre esteve. Esperando pelo próximo garoto que não desvia o olhar. Sempre há um próximo garoto. Sempre haverá. Nível 9. O número de telefone nunca é escrito. O código nunca é quebrado. A porta nunca é fechada. As estrelas ainda significam o que sempre significaram para os homens que sabem o que significam. O rio ainda está lá. A casa de banhos ainda solta vapor. O BMW ainda estaciona diante do restaurante. A sala ainda se reorganiza. O olhar ainda é mantido. O aceno ainda chega. O antes e o depois ainda se separam todas as vezes. Limpo como uma lâmina. Sem aviso. A mãe Rússia ainda não pergunta. Apenas abre a porta. Apenas espera. A resposta para uma única pergunta determina tudo o que vem depois. Como sempre foi. Como sempre será. Um garoto em algum lugar esta noite contando dinheiro em um banheiro. 2 vezes. A sensação é a mesma independentemente da quantia. Nível 10. Ele não sabe o que vem depois. Você sabe. Todos que atravessaram a porta sabem. Ninguém os avisou. Ninguém o avisa. Isso não é um acidente. O ciclo nunca termina. Nem sequer desacelera.